Pronto, portanto, se quiserem, manifestem-se, e interrompam sempre que precisarem, porque a ideia, e eu agradeço desde já o convite da ADERMAP, mas eu estou aqui porque também sou doente, portanto, a ideia é partilharmos todos algum conhecimento e todos podemos aprender coisas novas e partilhar situações que nos são comuns a todos. Antes de falar das questões mesmo mais Covid, eu queria só falar coisas que se calhar já são mais do mesmo, mas para algumas pessoas podem não ser, principalmente para quem não é doente e é cuidador. A doutora Isabel, na sessão dela, falou muito das rotinas, não é? E por exemplo, eu tenho amigas pronto, e pessoas que conheço que nesta situação de teletrabalho, de não estarem a sair de casa, perderam muito dessas rotinas. Por exemplo, coisas tão simples como vestir-se. Quer dizer, há pessoas, isto eu não tenho a experiência porque eu estive sempre a trabalhar presencialmente, portanto eu não tenho esta percepção, mas houve pessoas que, por exemplo, mantiveram-se o dia todo em pijama, por exemplo, e eu não consigo perceber como é que conseguem estar a trabalhar em pijama, não é? Mas é importante manter as nossas rotinas, por tudo, porque, por exemplo, se eu deixo de tomar, por exemplo, se eu tomo banho de manhã, se eu deixo de tomar o meu banho, se deixo de pôr o meu creme, se deixo de fazer estas coisas, isto vai ter alterações na pele e, portanto, a dermatite pode agravar. Portanto, isto é importante não esquecer. A parte da alimentação, por exemplo, nós, pelo facto de estarmos mais em casa, não podemos deixar de consumir alimentos frescos, não podemos deixar de beber água, que é muito importante. Eu tive aqui uma questão com a Joana em relação ao pH da água, não vamos entrar por aí, vocês depois podem partilhar as vossas experiências, mas independentemente de que água bebam, é muito importante beber, continuar a hidratar-se, independentemente de estarmos em casa, não perder estas rotinas. Em relação aos cremes, outra coisa que eu queria falar convosco, eu não sei se, em relação aos corticoides, que é muitas vezes as dosagens de corticoides não são muito perceptíveis, não é? Os médicos dizem-nos, coloca corticoide, e depois há as duas vertentes, há pessoas que põem só um bocadinho, porque, pronto, até pelo medo de usar o corticoide, ou por receio dos seus efeitos secundários, ou seja o que for, e depois há os outros que colocam a mais, uma camada imensa, pronto. Há uma forma de dosear o corticoide que muitas pessoas podem não conhecer, que é o método da unidade do dedo indicador, ou seja, tem aqui o meu corticoide, não é? Os corticoides também têm níveis de potência diferentes, mas isso são os médicos que vos vão aconselhar conforme a vossa situação. E quando colocamos no dedo, portanto, se eu vou pôr o creme no dedo indicador, portanto, na falange distal, esta porção de creme da ponta do meu dedo é a quantidade suficiente para uma zona mais ou menos do tamanho das duas mãos, ok? Têm noção disto? Costumam usar estas proporções? Ou nem por isso? Ou é quando está muito aflito, põe-se muito, quando está mais ou menos... Pronto. Mas isto é importante porque colocar a mais não vai fazer melhor, não é? Só vai fazer desperdiçar e não vai ajudar nada, e colocar a menos também não vai resultar, não é? O que se pretende, por exemplo, se eu tenho uma lesão, imaginando, por exemplo, a prega do cotovelo, se eu tenho que lá está, é mais ou menos as duas mãos, se eu tenho uma zona vermelha, devo colocar o corticoide a passar ligeiramente a zona que está inflamada, só um bocadinho fora da zona inflamada, ok? Isto é importante porque muitas vezes nós eu também, falhamos nisto, está bem? Ainda em relação às nossas rotinas,
a prática de exercício físico, ou pronto, seja caminhar, seja coisas que um bocadinho, estar ao ar livre, é muito importante e continua a ser, apesar da obrigatoriedade do confinamento que estivemos sujeitos, principalmente para quem tem muitas alergias, aeroalergénios, por exemplo, os ácaros da casa, as coisas todas, mais importante é sair um bocadinho à rua, porque o ar ambiente, além de arejar a casa, obviamente, porque o ar interior pode ter uma qualidade que acaba por ficar deficitária, não é? Portanto, nós precisamos, além de arejar a casa, também de vir cá fora e de apanhar sol, também precisamos dele, para o nosso bem-estar e pela vitamina D e por tudo, ok? Só uma outra questão, em relação às limpezas, porque, por exemplo, eu não sei, algumas pessoas têm, ou tinham ou têm, alguém que lhes faça a limpeza da casa, porque acho que é eu falo por mim, é uma situação que é complicada, é das coisas mais complicadas porque é aquilo que provoca mais alergia, não é? Portanto, limpar o pó, o aspirar, essas coisas todas. E algumas pessoas, agora com esta questão do confinamento, deixaram de ter a pessoa que lhe ia limpar a casa, por exemplo, e portanto, os próprios. E há cuidados que é importante ter, por exemplo, para limpar o pó, nós devemos sempre fazer a limpeza úmida, não é? Deve ser o pano molhado ou úmido, não é muito molhado, mas não seco, para não levantar o pó. E o aspirador, de preferência, ter filtros EPA, não é? Para não, e que devem ser limpos e substituídos, de preferência por outras pessoas que não nós, para manter o ambiente um bocadinho mais livre de pó. Pronto, fazer as camas, essas coisas todas. Pronto, são coisas que temos que não se podem perder de rotina. Algumas coisas, se calhar, algumas pessoas tiveram que fazê-las porque não tinham quem as fizesse, outros já o faziam, mas pronto, são estas questões que eu queria também falar, tem a ver com o Covid, não tem? E eu queria deixar aqui este espaço. Não sei se querem fazer alguma pergunta em relação a isto, a estas questões. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Fala agora. Quer colocar alguma questão? Acabou de muito obrigada, bem-vinda à sessão. Quer colocar alguma questão? E comigo, Rosário Marques? É isso? Boa tarde, Rosário. Olá, boa tarde. Olá, como está? A enfermeira Teresa acabou de falar aqui, eu penso que a Rosário só se juntou agora a nós, mas acabou de tocar aqui a questão da limpeza. Limpeza de casa. Pode colocar agora ou mais tarde, se calhar a enfermeira Teresa iria continuar e esteja à vontade para colocar questões, quer pelo chat, quer pessoalmente. Tá. Só em relação ainda à limpeza, outra coisa que se fala muito por causa da questão do Covid-19 tem a ver com os deles. Agora, a dúvida dela é o seguinte: como é que ia ser feito isso para ela não passasse? Eu peço desculpa, eu vou pedir, aliás, vou tomar a liberdade de. Se for possível, enquanto não colocarem questões, se for possível terem o microfone desligado, agradecíamos, só por uma questão de interferência com a sessão. Mas podem depois voltar a ativar depois quando quiserem colocar uma questão. Obrigada. Voltando à questão das limpezas, uma outra questão que se tem falado muito é o uso da lexívia, porque por causa de ser um desinfetante e de ser eficaz em relação ao Covid-19. E há coisas que depois é preciso ter em conta, que é a lexívia é irritante para as vias respiratórias, portanto é preciso ser usada com muito cuidado, é preciso ser usada nas diluições certas e ela é eficaz muito diluída e de preferência ser usada sempre com água fria, porque a água quente provoca a evaporação do cloro, portanto diminui a sua eficácia
em termos de virucidas, não é? Neste caso, e aumenta a irritação das vias respiratórias, porque muita gente para limpar usa água quente com lexívia, porque, pronto, para ficar branquinho acaba por ser eficaz, mas em termos de desinfecção não é tão eficaz, e em termos das vias respiratórias também temos que ter muito cuidado com o uso das lexívias também, porque é uma coisa que agora se tem falado muito. Em relação mais propriamente à Covid-19, nós agora ouvemos uma série de procedimentos e uma série de novas formas de estar. Uma das coisas que eu queria falar aqui em relação ao uso de luvas, trouxe aqui, vamos passar à parte mais prática, temos aqui luvas. O uso de luvas, em termos de, por exemplo, de uma ida ao supermercado ou uma atividade do dia-a-dia normal, em relação à Covid-19 não é eficaz. Porque o que é que acontece? Pronto, eu vou fazer aqui uma demonstração. Tenho aqui as luvas, eu vou calçar, não é? Calço aqui a minha luva, a minha outra luva. E vou fazer as minhas compras, não é? Portanto, estou aqui com as minhas luvas e vou pegar em coisas que estão no supermercado. E depois, de repente, toco o meu telemóvel e eu vou à minha carteira e pego o telemóvel e atendo a chamada. Portanto, neste momento, isto está tudo contaminado. Portanto, o uso de luvas, nesta situação específica, já não fez nada. Porquê? Como é que eu, das duas uma, ou não atendo o telemóvel e não mexo na carteira enquanto estou a fazer esta atividade de fazer compras, ou retiro as luvas e rejeito e depois desinfeto as mãos e atendo o telemóvel, ou então, se não tiver luvas, posso desinfetar as mãos, atendo o telemóvel. Portanto, qualquer das hipóteses é sempre melhor sem luvas. O uso de luvas faz sentido quando nós temos, por exemplo, vírus como o HIV e outros, as hepatites, em que há uma possibilidade de contacto através de perdas de barreira cutânea, ou seja, se eu tiver uma ferida, ou se tiver um sabugo, ou se tiver uma coisa qualquer, se eu estiver em contacto com um vírus HIV, por exemplo, ele vai penetrar pela pele. No caso do Covid-19, isso não se aplica. Portanto, nós sabemos que é um vírus respiratório e que não entra pela pele. E entra quando eu, com as minhas mãos, e fala-se muito da questão das mãos, quando eu toco na minha cara com as mãos, e neste caso as luvas não alteram em nada, porque se eu toco na minha cara, estou a levar o vírus para onde eu posso inalá-lo. Portanto, o uso de luvas, neste caso, especificamente, não é eficaz. E outra das coisas que nós vemos é depois as pessoas, tirando aquela parte da senhora que vai lamber a luva para abrir o saquinho da fruta, que é sempre muito mais complicado, mas as pessoas depois não sabem retirá-las, não é? As luvas têm que ser retiradas sempre sem tocar na parte interior, não é? Portanto, se a parte de fora eu entendo que está contaminada, eu não posso retirá-la conspurcando, ou seja, se eu faço isto e toco na mão para tirar a luva, está tudo errado, não é? Eu tenho que tirar, esta está contaminada, esta também está, e eu vou enrolando para fora, ok? E toco, embrulho, e esta vai por dentro, ok? E também roda, e eu estou a tocar só na parte de dentro, rejeito as luvas, e a seguir tenho que, sempre depois do uso de luvas, desinfetar, ok? Pronto. Isto é o procedimento para o uso de luvas, que, volto a dizer, fica aqui a demonstração, mas não está indicado no caso da Covid-19. Agora, Teresa, desculpe interromper. Temos aqui um dos participantes, o João, que gostava de colocar uma questão que penso que tem a ver com aquilo que falou agora. Boa tarde. Eu falo do Brasil e eu tenho dermatite atópica nas mãos. Uhum. E
eu estava fazendo minhas compras e não estava usando luvas, né? E estava irritando muito, muito mais, porque eu estava usando álcool gel e o álcool é irritante, né? Enfim, então eu acho que no meu caso, eu descobri uma luva que é de borracha, tipo um látex natural, e ele não tem nenhum pó dentro, nenhum amido, né? Para fazer aquela... para ela ficar mais aberta, e ele não tem amido, e é uma luva preta. Então, para mim, tá funcionando, eu estou indo de luvas e estou colocando o álcool gel na luva. A minha pergunta é se o álcool gel ele também tem poder de desinfecção no látex, o mesmo poder que tem na pele. A minha pergunta é essa. A questão é que não há estudos em relação a isso, porque isso nunca foi um procedimento que foi, isso não é um procedimento que fosse feito. Há muitas coisas que nós ainda só vamos perceber e descobrir, portanto há muita investigação a ser feita agora, e há coisas que nós só vamos saber responder daqui por algum tempo, porque até agora nunca foi recomendada a desinfecção das luvas e portanto nós não sabemos se de facto o álcool gel tem efeito nas luvas. Agora, nesse caso, o importante é o importante é manter o foco de não tocar com as luvas em coisas limpas, não é? Manter igual. E sempre que precisa por exemplo, quando acaba as compras e vai tocar na carteira, é assim, se calhar aí tirar as luvas, como estava a dizer, e tocar só em coisas limpas. O álcool nas luvas nós não sabemos. Não há recomendações nesse sentido, portanto não posso dizer aquilo que a ciência ainda não nos disse também. Está bem? Mas sim, essa questão voltando ao gel desinfetante, é a próxima questão, não é? Quem tem dermatite nas mãos, o gel arde, ok? Arde mesmo, porque tem álcool, não é? Outra das coisas que eu vos queria falar tem a ver com o álcool a 96, que é o que se vende mais. Este álcool a 96 não é totalmente eficaz, portanto o álcool mais eficaz é 70 graus. Ou seja, tem um terço mais ou menos de água. E há preparações que são feitas com glicerina, há com gel de aloe vera, portanto há preparações que têm este álcool a 70 graus e depois um protetor cutâneo. Ou seja, e esse tipo de gel pode não ser tão irritante nem tão incomodativo nas mãos e igualmente eficaz, porque desde que tenha estes tais 70% de álcool é eficaz. Só uma outra questão, porque houve uma questão por e-mail, que também falei com a Joana, em que houve uma recomendação de usar o diacetyl, que é um desinfetante à base de clorexidina, que acho que foi da Saúde 24 até, que foi essa recomendação, que de facto não arde, é o que se usa até nos bebés, nas varicelas e assim, mas é um bactericida, ou seja, ele é usado, até mesmo, ele pode ser usado em feridas, e pode ser bom para quem tem dermatite atópica, porque como nós coçamos, podemos, agora usando mais gel desinfetante, à partida temos as mãos mais limpas também, mas como muitas vezes temos bactérias nas mãos, podemos fazer infecções, e as crianças pior, porque brincam mais na rua e com brinquedos que partilham, etc. O facto de coçar pode fazer infecção bacteriana, não é? Em lesões de dermatite. E então esse diacetyl é bom para isso, mas no caso, e nós confirmamos mesmo com o laboratório, foi a Joana que fez esse contacto, e eles confirmam que no caso do coronavírus, neste caso, não é recomendado, está bem? Porque podem às vezes ouvir essa informação, ele não está recomendado em relação ao coronavírus, só como bactericida. Já agora, se me permite, a Teresa, para confirmar, realmente ele não é específico para Covid, portanto ele realmente tem um efeito benéfico para os propósitos para o qual foi formulado, mas não tem o mesmo efeito do que um gel preparado de acordo com a enfermeira Teresa, especificamente para impedir a infecção pelo Covid, pelo vírus que causa a Covid-19. Isso.
Em relação ao gel, eu gostava de saber qual é que tem sido a vossa experiência com o uso de. Hoje em dia toda a gente tem que usar álcool gel, porque assim, desculpem, só uma outra questão. A questão do gel desinfetante é para substituir a lavagem das mãos, ok? Porquê? Porque lá está, quando vamos ao supermercado ou quando vamos a qualquer sítio, não é prático estarmos constantemente a lavar as mãos. Outra questão em relação a pessoas com dermatite atópica, normalmente nós usamos gel de banho que é sem sabão, não sei se é comum a todos, mas normalmente usamos seja óleo, seja creme lavante, normalmente são formulações que não têm sabão na sua composição. E porque o próprio sabão retira a gordura da pele e é pior para quem tem dermatite. E uma questão importante será usar, o que normalmente usamos como gel de banho, usar para lavar as mãos. Portanto, como aumentamos a frequência de lavagem das mãos, usar o próprio gel de banho para lavar as mãos. Não sei se têm feito isto, se já pensaram nisso. Não. Se alguém puder partilhar alguma estratégia, conforme lançado o repto pela enfermeira Teresa, nem sempre o que funciona com uma pessoa funciona com outros, mas é importante conhecer e que possamos ter essas partilhas, sobretudo dificuldades que estejam a sentir e que não estejam a conseguir ver respondidas, mesmo seguindo já as recomendações que estão aqui a ser feitas. João, pode, por favor. Posso? Claro que sim. Já que eu estou falando de uma realidade diferente, porque a Europa tem muito mais opções de gel de duche, gel de banho, especialmente a indústria francesa, né, que é muito desenvolvida nessa área, que você tem mais de 50 marcas facilmente. Em Paris você acha em qualquer farmácia, acho que em Portugal também, por ser União Europeia, tem facilidade desses produtos, acho que até Portugal produz também. Eu gostaria se a senhora poderia recomendar algumas marcas que são melhores ou, por acaso, tem alguma experiência. Obrigado. Em termos de marcas, nós de facto temos muitas. Temos Uriage, Isdin, Exome, há muitas. A questão é assim, é cada pessoa experimentar, e mesmo em formulações, existem os cremes lavantes, existem os óleos para lavar, são mais hidratantes, ou não tão desidratantes durante o banho, mas o que eu, por exemplo, pessoalmente, eu, Teresa Fonseca, há os chemosos, que são mais próprios para a pele seca, mas eu não consigo usar um gel de banho que não tenha cheiro, por exemplo. E a maior parte desses que são mais apropriados para a dermatite atópica não têm cheiro nenhum, tem já petróleo, pronto, vamos dizer assim. Eu gosto do creme lavante da Uriage, seja de bebê, seja o de adulto, porque é exatamente igual, só muda a embalagem, porque tem cheiro, pronto, tem um cheirinho, e eu sinto-me bem com ele, mas não é o mais apropriado. Os mais apropriados não têm cheiro, por exemplo, e eu não consigo usar, porque não consigo tomar banho com aquele cheiro, pronto, mas é uma questão muito pessoal. Aquilo que se recomenda, muitas vezes nas farmácias, pelo menos aqui, lá está, a nossa realidade, às vezes fornecem amostras, em que a pessoa pode experimentar, tem uma amostra para poder usar e ver o que é que se sente melhor. Mas não há assim, não há uma marca, eu acho que não sei se querem partilhar o que é que cada um usa, mas acho que não há assim um conceito que toda a gente, há uma marca que toda a gente diz que é espetacular, não há, uma pessoa vai dizer uma, outra vai dizer outra, e são todas muito equiparadas, depois a pele de cada um, e cada um escolhe depois, é como os cremes hidratantes, porque há pessoas que se sentem melhor com uns, outras pessoas sentem-se melhor com outros. Nos cremes hidratantes, eu só queria dizer outra coisa, principalmente para quem é familiar e quem não é doente, para quem tem crianças. Alguns cremes ardem,
Não sei se têm essa experiência. Há cremes hidratantes que ardem quando está com lesão, arde mesmo. E portanto, nesse caso, se calhar é optar por outro, porque ou se sentem mesmo muito bem e acham que funciona mesmo muito, ou então, porque como arde, portanto, se for uma criança, se for um adulto, a pessoa tolera, não é? Portanto, não é uma coisa, e a pessoa tolera, mas se for uma criança vai deixar de querer pôr creme, não é? Porque arde, então se arde eu não quero pôr. E se acabar por não querer pôr o creme, vai piorar a dermatite, porque vai chorar e nós se calhar hoje até estamos mais cansados, me apetece ouvi-lo chorar e não ponho o creme, e portanto podemos acabar por facilitar e descurar o uso do creme. Portanto, nós sabemos que o tratamento da primeira linha da dermatite atópica é a hidratação, não é? A hidratação da pele. E então os cremes aí são fundamentais. Mas, João, já agora, que cremes é que vocês... Eu sigo alguns grupos de dermatite do Brasil e vocês de facto falam de algumas marcas que nós não usamos tanto, nem conheço aqui, mas Uriás, por exemplo, vocês não têm? Não existe aí? Eu não quero me deter muito sobre isso, mas o grande problema do Brasil é que os cremes importados são muito caros. Então, os cremes franceses, por exemplo, o Riage e a Avène é muito caro aqui, muito, assim, absurdamente caro. E a gente não tem coparticipação ou taxa mediadora para poder melhorar o preço. Então, é tudo muito caro. Então, se recorre muito a formulações, a farmácia de manipulação. Só que eu penso que nem sempre a qualidade é a mesma, porque, eu não sei, eu acho que a água termal que eles usam, o produto é mais premium do que um produto formulado localmente. Pelo menos essa é a minha impressão. Então, de creme, eu estou usando recentemente esse Fisiogel hipoalergênico da Stifel. Esse aqui. E o Fisiogel é Fisiogel. É muito bom, só que é muito caro aqui. É uma coisa, assim, eu acho bem absurdo o preço, mas é o que eu passei e não ardeu, por acaso. Pronto. Eu não sei, o conceito de caro e barato depende sempre de vários fatores, porque, por exemplo, os cremes hidratantes aqui também são caros, não é? De uma forma geral, e não são, a maior parte eu até era uma coisa que quero partilhar convosco, porque o único que normalmente os cremes hidratantes são considerados cosmética e são taxados a 23%, portanto, mesmo com receita médica, pronto, precisam de receita médica para entrar em termos de dedução fiscal, não é, do IRS, e mesmo assim não é muito comparticipado, não é? O único que eu conheço, sem querer passar por publicidade, mas eu creio que tem este que é considerado um dispositivo médico, que é o único que eu conheço a 6%, portanto entra direto para o IRS, é o único que eu conheço. Mas, por exemplo, João, deixa-me ver aqui que eu preciso de... Este creme, que é de 100 ml, custa à volta de 16 euros. Também não é barato, percebe? Eu não sei quanto é que é 16 euros em reais. 16 euros dá mais ou menos 120 reais por aí, por alto. 110 por aí. É muita coisa. Pronto, assim, não é... E os cremes são... Mesmo os cremes assim mais acessíveis são sempre 20 euros, 30 euros. Mesmo aqui, cremes às vezes de 400 ml estão 20 e tal, 20 e muitos euros às vezes, a chegar aos 30 euros. Portanto, e essa é uma das lutas da associação, da Adermap. Força, Joana. Força. Não, eu ia tentar dar realmente aplicação, é uma dos objetivos a curto prazo que a associação tem, precisamente, não só a questão da comparticipação dos adjuvantes terapêuticos, que ao fim e ao cabo são parte do tratamento. Portanto, aqui os cremes em Portugal são considerados como adjuvantes terapêuticos, mas como a Teresa referiu, eles fazem parte do tratamento e não há tratamento. Não há outro tratamento que resulte se nós não conseguimos usar um creme que seja apropriado para a nossa pele, e nós estamos a tentar replicar precisamente um protocolo que a Associação de Psoríase em Portugal conseguiu com a ANF para conseguirmos, não tendo ainda uma comparticipação do medicamento, conseguimos aliviar o custo por produto numa gama de produtos. Mas eu, antes de se calhar de falar um bocadinho sobre isso, ia só dar a palavra à Cristiana, que tinha pedido para colocar uma questão, e depois podemos voltar a esta questão desse objetivo da associação em conseguir aliviar um bocadinho o peso
em termos de orçamento, peso financeiro que a compra dos cremes hidratantes, emolientes e produtos de higiene tem no orçamento familiar. A Cristiana, se ainda quiser colocar a questão. Olá, obrigada. Sim, a minha questão é se eu não tenho dermatite, minha filha que tem, e ela entrou até numa crise bem severa, né, nessa quarentena. Por acaso a Joana sabe, foi assim que eu conheci a Joana, através de procurando informações, né, para ajudar ela. E uma dúvida que eu tenho é se antes do banho vale a pena passar um óleo, como assim, um óleo de amêndoa, um óleo Johnson's no corpo, porque a água daqui também, a gente que veio de fora sente, acho que mais ainda, calcário, enfim, ela resseca muito. Então, essa ideia de passar um óleo no corpo inteiro antes do banho, e se também, quando não precisar, não tiver suada, ficar em casa agora na quarentena, você pode tomar banho um dia sim, um dia não, para evitar mais agressão na pele. Sim. A questão de passar alguma coisa antes do banho, eu também já o fiz, porque em alturas em que está mesmo a pele muito irritada, a água arde mesmo, é mau. Gabi? E portanto, qualquer óleo evita o contacto entre a água e a pele. O que é que acontece? Há uma outra coisa em relação agora à pandemia. Há quem diga que nestas alturas aumentou a quantidade de cloro na água para ser mais pronto, uma questão de desinfecção. Pronto, a nossa água já tem bastante cloro, mas eu já vi umas questões que se aumenta um bocadinho a quantidade de cloro exatamente para evitar os surtos de infecção. O banho, lá está, se a criança não está suada, se não andou a brincar na rua, se não precisa, e se o banho causa desconforto, até para dar um bocadinho de descanso à pele, não há problema nenhum em tomar banho dia sim, dia não. Ou nestas alturas de maior crise, se calhar deixar 2 dias de intervalo, lavando só as zonas que transpiram e portanto a zona genital por causa de tudo, mas deixar a pele descansar mais um bocadinho para poder ela própria regenerar-se, porque cada vez lá está que vamos, se estamos a irritar a pele, se a pele está danificada, temos que a deixar descansar um bocadinho, regenerar-se para depois podermos, para ela poder voltar a ter a sua função de barreira, não é? Porque a pele é a nossa barreira. Sim. Não há grande problema. Nós estamos habituados ao nosso banho diário porque nos dá prazer e porque nos relaxa, assim, mas não é. Lá está, principalmente agora que as crianças não estão muito mais confinadas e pronto, não andam uma coisa. Isso, eu fiquei nessa dúvida também, porque lendo sobre o assunto, vi que quando a pele está assim numa crise mesmo, já com problemas de bactéria e tudo, como ela ficou, aí nesse caso, que até é difícil tomar o banho e tudo, talvez nesse caso fosse bom porque passa o sabonete que ajuda a, enfim, desinfectar a pele, né? Então... Mas lá está, mas nesse caso, Cristiana, este diacetil que nós falamos, eu só conheço este, não sei se há mais, mas o meu filho também usou quando teve varicela, e ele não arde, ok? Ele não arde mesmo, nós experimentamos e eu também usei, eu tenho lesões e portanto consigo experimentar. E ele é um antissético, portanto é eficaz para diminuir a carga bacteriana e não arde. Portanto, é um produto que lá está, que pode usar. Se calhar, se quiser. E não é um produto caro. Ele custa à volta de 6 euros, por aí. Ainda tenho, é um spray. Eu perdi-o, ele andou a brincar com ele e eu perdi-o. Mas é um produto que ainda tem alguma quantidade e não é um produto caro. E se calhar vale a pena para ela, até nas zonas que achar que tem mais frio. E depois há outra questão. O meu filho lá está, usou quando teve varicela, porque a própria varicela dá comichão. E o spray, como é fresco, alivia um bocadinho a comichão. Porque outra coisa que eu vos posso falar, por exemplo, eu não sei se conhecem, este Bioderma,
o Atoderm, que é um spray também que eles dizem que é antiprurido. Eu não achei que fizesse nada de especial, é caro, este custa para aí 20 e tal euros também, e eu não senti grande, eu já usei em mim, e faz um bocadinho de efeito, mas é aquele efeito da frescura do spray, que faz exatamente o mesmo que faz uma água termal, não é? A água termal é uma questão de experimentar nela, por exemplo, quando se está mesmo em crise, até se, quem gosta, eu não gosto da sensação de frio na pele, ok? Mas para quem sentir alívio, pôr a água termal no frigorífico, ok? E depois pulverizar, esta é da Uriage, mas pode ser outra qualquer, ok? É igual. Eu uso alguns produtos da Uriage e vocês podem experimentar. Há um site na internet em que se consegue mandar vir diretamente de França e fica um bocadinho mais barato. Alguns produtos fica bastante mais barato. Convém mandar vir uma encomenda maior para não pagar portes e assim. Vale mesmo a pena. Se quiser, depois a Joana pode partilhar convosco o site, eu depois mando-lhe. Mas a água termal, por ser fresca e porque como não é água mesmo com cloro, não irrita a pele, muitas vezes ajuda localmente a controlar a comichão, que é aquilo que... Porque depois é este ciclo vicioso. Qual é o problema da dermatite? É este ciclo vicioso, não é? Eu tenho uma lesão, tenho comichão, coço, ao coçar vou aumentar a inflamação, pode vir uma infecção bacteriana a seguir, e este ciclo vicioso, não é? Depois ainda dá mais comichão e depois piora. Verdade. Muitas vezes, e nas crianças é bastante mais difícil de controlar. Sim. Que idade tem a filha? 13. Já 13? é adolescente. Mas e depois, eu não sei se esteve presente mas depois também já está disponibilizado e a Joana depois diz-vos a sessão com a doutora Isabel. Foi muito interessante na questão de lidar com a comichão e isso, porque, e agora falo pessoalmente, é muito fácil dizer não coces, não é? E as pessoas dizem, mas isso aumenta muito o stress. Eu não sei se querem falar por vocês, mas quando me dizem assim, não coces, daí que dá mais coceira. Exatamente, dá mesmo vontade de coçar, porque, quer dizer, eu coço porque tenho comichão, não é porque... claro. Pronto, e então... ela inclusive às vezes acorda muito ferida, porque acho que durante a noite nem vê o que está fazendo, mas deve coçar, acorda com uns machucados assim, né? Sim. Mas lá está, pronto, durante a noite é completamente inconsciente, a pessoa não tem como, não é? Mas uma técnica, depois aconselho-vos a ver de facto a sessão anterior, é a técnica da distração. Ou seja, em vez de, por exemplo, se o nosso filho está a coçar-se, em vez de dizer não coces, é mais fácil nas crianças mais pequenas pegar nele e pô-lo a fazer qualquer coisa, distrair a cabeça e as mãos. Se for uma atividade que obrigue a um trabalho manual, por distrair, porque pronto, o dizer não coces garanto-lhe que não funciona. É verdade. Obrigada. Não quero falar por todos, mas acho que é geral. Não coces, só não funciona. Tá bem. Mas, obrigada. Em relação, só uma outra questão, em relação às máscaras, que agora todos temos que usar, não é? Só falar-vos, eu tenho aqui também. Esta é a máscara cirúrgica, normal, não é? Eu estou a ficar aqui com pouca luz. É a máscara que é mais usada em cuidados de saúde. Eu sou enfermeira, eu agora uso esta máscara regularmente. E uma das coisas que agora se fala muito são as máscaras sociais, não é? Que podem ser de algodão, não é? Podem ser, supostamente devem ser feitas com material certificado, mas também não há muito quem certifique, portanto há aqui algumas coisas que ainda não estão bem esclarecidas, e há outro tipo de máscaras
que são nós chamamos os respiradores, que são as máscaras de proteção individual, ou seja, são as máscaras que os profissionais usam quando há doentes confirmados ou suspeitos de Covid-19, não é? Que são estas são bastante mais desconfortáveis, não é? Têm que ficar completamente justas à pele. Aqui em Portugal não se faz, mas, por exemplo, os meus colegas do Reino Unido fazem testes de adaptação, porque, por exemplo, os homens, quando têm barba, ou mesmo às vezes o próprio formato da cara da pessoa, pode ser mais adaptado a um tipo de máscara ou outro, que ele tem que ficar totalmente colado à pele. Depois isso aumenta ainda mais a transpiração e às vezes acaba por fazer feridas. Houve uma altura em que passavam muitas imagens de enfermeiros com as feridas na zona do nariz e na cara. Tem a ver com este tipo de máscaras. As máscaras cirúrgicas supostamente são de uso único, não é? Até há 2, 3 meses, não é? 2, 3 meses, nós quando usávamos uma máscara num doente, logo a seguir estávamos fora, não é? Apesar de não tocarmos na máscara, etc., a máscara era descartada, porque uma caixa de máscaras custava 2 euros, não é? Ou 1,5 €. Neste momento não há. As que há são muito caras e, por exemplo, eu sou enfermeira, eu uso a mesma máscara um turno inteiro, porque não lhe toco, não é? Eu coloco a minha máscara e depois ajusto ao nariz e fico o meu turno inteiro sem tocar na máscara, ok? Uma das coisas, deixa-me ver quem é que os óculos, uma das coisas que acontece muito é os óculos embaciarem, não sei se têm tido experiência do uso de máscaras? Ou... Eu tenho. Ok. Eu tenho marcas dos elásticos nas orelhas. Ok. Há uns ganchinhos que pode usar para proteger as orelhas, ok? Há uns ganchos que prendem há colegas que usam assim preso aqui atrás também, se forem estas mais largas, para proteger as orelhas, ok? Há técnicas que pode experimentar, porque de facto elas nas orelhas ficam, às vezes, dependendo do formato da orelha e dependendo de... Mas até a máscara nesta zona ganho aí a zona do elástico. Ok. Mas usa esta máscara cirúrgica? Sim, porque essa zona, basta estar com ela com os óculos e a máscara, esta zona aqui, como se for existir aqui uma marquinha, eu não sabia o que era, é máscara. Ok. Viro os elásticos, comecei a ter aqui. Ok. Aqui tenho da viseira. Olha, eu ia-vos mostrar. Mas não. Diga. Aqui tenho da viseira, mas eu não trabalho na área da saúde, só que na empresa temos que usar máscara. Ok. Portanto, ficamos sempre todos. E nas mãos, tenho por causa do gel e tudo de andar a... Ok. Mas o álcool gel usa o que dá a empresa ou tem alguma... Tenho o meu. Ok. O meu uso com o meu creme. Ok. E tenho o álcool gel com o meu creme. Faço uma dose com o creme. Com o creme, ok. Senão, porque Grete tem a forma de lavar, até entre os dedos já tenho... Ok. Entre os dedos também é importante, porque assim, o álcool funciona por secagem. Deixa-me tirar só isto. Mas deixem-me só dizer-vos, um dos truques para os óculos não embaciarem é passar sabão, ok? Sabão em barra e depois limpar, está bem? Porque com a máscara e os óculos é complicado. Em termos do álcool gel, ele funciona por secagem, ou seja, só para explicar, nós temos que palmas das mãos, a parte de trás, a parte entre os dedos, não é? Um lado, o outro, de facto os punhos, e muitas vezes até aqui a parte das unhas, e é importante
que depois seque bem, porque depois dependendo há alguns géis que são mais espessos, mas outros são mais líquidos. E isto tem que secar por duas razões. Primeiro, para ele funcionar, porque para ter eficácia, ele funciona por secagem, portanto não se pode limpar as mãos a nenhum toalhete nem nada, ele tem que secar naturalmente, e é assim que ele funciona. E depois, porque o problema de ficarem, se usarmos, por exemplo, muito, e ficarem restos de líquido, vai ficar, lá está, às vezes aumentar a umidade ali naquele local, pode depois macerar a pele. Em relação às máscaras, mas é Conceição? Não, desculpe. Sou Rosário. Rosário, desculpe. Mas vocês usam, é obrigatório o uso de máscara cirúrgica? Não? Ou cirúrgica ou próprio realizadas certificadas, pronto. Pois. Mas há algumas que são dessas certificadas que são mais suaves, São mais suaves. O problema é da zona do nariz, que geralmente é metal revestido. Como as cirúrgicas, eu já as abri, já sei que elas são de metal, mas é revestido. O metal aquece. Por mais pequenino que seja, ele aquece. As cirúrgicas, eu comecei a ter na zona do nariz, assim como eu não posso usar armação de óculos de metal, porque fica tudo marcado. Eu nas cirúrgicas comecei a ter ali e achava que era dos óculos, não, é da máscara. Até que eu abro a máscara, vejo que lá está, é metal revestido, é um fio metálico que lá está. Agora, há máscaras que têm um género de uma palheta, que é de, eu não sei se aquilo é o que é um plástico. Sim, é um plástico. E eu tenho que fechar e deixar a zona da cana do nariz aberta, porque senão eu fico com uma marca. Pois. Aqui esta zona é o elástico, por estar o dia todo, certo. ali vai roçando, até que fica tenho uma borbulha deste lado, tenho outra deste lado, troquei os elásticos, dei aquela volta, não é? E fiquei com ela aqui, aqui nesta zona. É mesmo de compacto. Aquilo que se recomenda é, por exemplo, imediatamente antes de pôr a máscara não se deve usar creme, portanto o creme deve ser colocado antes, deixar evaporar, e eu tentei procurar agora, mas não encontrei, eu lembro-me de ter lido em qualquer lado, também não me comprometo com essa informação, porque há muita desinformação, que os cremes, por exemplo, aqueles anti-envelhecimento e cremes assim com mais ação no rosto, quando se usa máscara a seguir, pode ser complicado. Portanto, esses cremes devem ser usados quando não vai usar máscara, ou pelo menos se passar muito tempo. O nosso creme deve ser usado antes, deixar secar bem, pelo menos meia hora ou assim, portanto não é para usar imediatamente antes, e só depois de retirar a máscara, fazer a higiene da cara, de preferência até se for sem água, não é? Pode ser com um gel de limpeza ou assim, e depois aí sim reforçar a aplicação do creme, pronto, para minimizar o efeito agressivo da máscara. Se possível, o ideal é fazer alguns intervalos sem a máscara. Sim, eu tenho que o fazer porque a própria umidade que ganha, porque as cirúrgicas é de polipropileno e aquilo material é sintético, lógico, não é? É polipropileno e ganha umidade. Sim. Eu, como tenho o problema mesmo do próprio contacto, ele toma aqui o próprio lábio, começa a gratar. Mas posso falar? Se calhar podia apostar numa máscara social, comunitária. Comunitária de algodão. Pois. É mais adequado. Sim, tenho as de algodão, eu também tenho essas, mas as sociais também têm a parte do filtro. As sociais são algodão
elas têm um filtro interno, não é? E o filtro é de polipropileno na mesma, idêntica às das cirúrgicas. Uma face é com polipropileno, a outra face não é. O que é que acontece? As sociais, para mim, tenho a sensação de mais umidade ainda, não é? Pronto, olha, é assim. A questão, eu falava isto com a Joana, nós falamos assim um bocadinho antes, nós ainda não sabemos exatamente o efeito, portanto, este uso massivo de máscaras ainda não está estudado, não é? Por isso às vezes quando me perguntam, uma coisa é, uma pessoa que está doente, portanto, que é Covid positivo, tem que usar uma máscara cirúrgica, não há dúvida, ok? Os profissionais de saúde têm que usar ou máscara ou aqueles que vos mostrei, consoante o grau de risco, ok? Mas isso também está, a DGS também tem normas em relação a isso. Para um uso comunitário, nós não sabemos muitas diferenças entre, lá está, as máscaras sociais ou a máscara cirúrgica. Porquê? Quer dizer, porque, digamos só, a Rosário usa máscara para o contacto com os colegas, certo? É obrigatório dentro das empresas usar as máscaras. Só como no se estivermos num local sozinhos. Que não tem, não tem. A distância está a distância obrigatória das pessoas. Está com o dia a dia, não é? São 8 horas de trabalho em que nós estamos a conversar e que vem gente, ou que tem reuniões, portanto é um bocado. E ao ir lá dentro com máscara e só se retira a máscara para almoçar. E mesmo assim só no próprio local e com distância. Aquelas regras todas. É isso, nós nas unidades de saúde é exatamente a mesma coisa. Portanto, nós, enquanto de antes, e era isso que eu até dizia à Joana, enquanto de antes eu só usava máscara num contacto com um doente, não é? Nós neste momento também entramos e temos, portanto, para entrar na unidade de saúde, seja ela qual for, nós e os utentes, não é? Toda a gente usa máscara e no nosso caso tem que ser mesmo máscara cirúrgica, não há hipótese. Mas lá está, por exemplo, era uma questão de tentar negociar com a empresa, estar num sítio mais afastado, para alguns períodos estar sem máscara, portanto, numa altura em que não tivesse que ter contacto com ninguém e ter um sítio muito mais resguardado. Só se houver, por exemplo, um período de 5 minutos que alguém não esteja mais lá. É pouco. Porque senão, e sim, uso uma de manhã e outra de tarde. Sim. Sim, o ideal. E a umidade, elas para mim é umidade. A umidade é gerada para mim, não é? Assim, porque a umidade é da respiração, só que ela fica ali concentrada, não é? Porque a máscara está a fazer sensação de calor. Para mim é uma sensação de calor. E agora pior, não é? Portanto, agora com o calor mesmo, torna-se mais complicado. Pois, mas esta zona, eu quando tiro a máscara, tanto uma como a outra, cirúrgica ou não, eu estou vermelha. Mas já experimentou, por exemplo, pôr água termal, logo mal tirar a máscara, por exemplo, pôr água termal? Nunca experimentei, eu quero estar cá, quando tiro a máscara, quero ficar para fora. Mas realmente com a evaporação do efeito da água termal na cara, pode sentir ali um alívio momentâneo que está a precisar naquela altura. Nós temos aqui uma questão, já agora tomava relativamente à máscara, temos aqui uma questão de um dos participantes, do António, que fala nas máscaras de mercenaria. Não sei se a Teresa tem aqui alguma experiência ou pode confirmar, ao fim e ao cabo, desde que preencha os requisitos. Há diferentes tipos de máscaras comunitárias e esta potencialmente tem um fim específico. Olá, António. Olá, tudo bem? Eu escrevi a mensagem que era para não estar a interromper a conversa, mas há umas máquinas
vendem-se, umas máscaras vendem-se no Aqui, nesses sítios, que são normalmente para marcenaria ou para outros tipos de trabalhos, e elas filtram. Muitas delas têm módulos filtrantes, e como são assim umas máscaras mais rígidas, acho que às vezes podem ser mais fáceis para algumas pessoas, não sei. Algumas dessas máscaras são equivalentes a estas FP2, FF2, porque têm filtro de partículas que de facto pronto, são equiparadas a essas, mas normalmente os respiradores são piores do que mesmo as máscaras cirúrgicas, sim. É mais porque eles são muito mais fechados, portanto concentram muito, enquanto a máscara, porque a máscara cirúrgica, eu não sei se vocês já ouviram esta terminologia, as máscaras cirúrgicas são máscaras altruístas, não é? Portanto são para proteger o outro, e os respiradores são máscaras egoístas, ou seja, são equipamentos de proteção individual. E essas são muito fechadas, elas para serem corretamente usadas são, de facto o material é mais rígido, mas elas são mais fechadas, portanto ainda concentram mais a umidade e tudo. Agora, é uma questão de experimentar, porque pode de facto, alguma pessoa, isto é aquilo que dissemos desde o início, as pessoas são todas diferentes e podem sentir-se melhor com uma ou com outra. Mas, normalmente é pior, da minha experiência, mas deixa-me só tentar aqui acender a luz. Eu falei porque eu normalmente não consigo respirar bem com elas, não tenho dificuldades, mas também as normais também. Aqui um bocadinho mais luz. Eu tenho usado uma máscara cirúrgica durante mais ou menos 5 horas, 6 horas seguidas, e também não tenho tido grande dificuldade, mas muita gente tem. E é uma questão que depois que tem que se... Pronto, nós não sabemos quanto tempo é que isto se vai manter, não é? O uso obrigatório de máscaras, e uma coisa, lá está, é ir ao supermercado em que é aquele uso que é não muito tempo, não é? Em que a pessoa tira, usa só aquele período e depois retira, ou pessoas que estão em empresas e que têm que usar durante, como estão aquele tempo todo fechado, tem que usar aquelas horas todas, são 8 horas, mas podem ser 4 mais 4, e é muito tempo para... As máscaras, não tirando, pronto, nos blocos operatórios, há situações em que eles usam, elas estão preparadas para serem usadas muito tempo, mas não era por muita gente, eram pessoas que já estavam mais treinadas e pessoas que de facto não tinham problemas de pele, porque um enfermeiro que não consegue adaptar-se a uma máscara tanto tempo, acaba por não trabalhar num bloco operatório, não é? Portanto, acaba por ir para outro tipo de serviço. Neste momento estamos nesta situação mais complicada, e é ir esperando. E a ideia é tentar arranjar estratégias, ir à casa de banho, retirar a máscara um bocado, lá está, é uma questão de experimentar a água termal, pode dar algum alívio, algum conforto. E por exemplo, antes do almoço, por exemplo, limpar a cara com água termal, colocar creme, porque normalmente são à volta, será 20, 30 minutos para a hora do almoço, o que dá tempo para o creme ser totalmente absorvido, e depois volta a colocar a máscara. É uma questão de tentar. Isto é mesmo por tentativa e erro, não podemos, não há muitas soluções. A solução era não usar, mas não é. Neste momento é necessário. Não. Depois ainda há o inconveniente de a gente estar a respirar, depois abre aqui um bocadinho que é para ver se o ar sai por aqui, ou apanha com ele ali nos olhos. Ai. Não é fácil. Mas a enfermeira já nos deu a dica já nos deu a dica de limparmos com sabão os óculos. Sim, os óculos, sim, é com sabão
O sabão de barra, portanto, sabão mesmo, e depois limpar com o paninho embaciam, mas não é tanto. Normalmente nota-se um bocadinho a diferença. Em relação às viseiras, a Rosário também estava a dizer, as que nós temos foram oferecidas, houve muitas empresas a oferecer, e de facto isto aqui, a mim custa muito mais usar a viseira do que propriamente a máscara, porque ela de facto cria aqui uma pressão, algumas que têm alguma proteção aqui no plástico, mas quase todas erradas e depois marcam. Lá está, a viseira ainda concentra mais a umidade, também não ajuda assim muito. Não, e reflete, tem com óculos, reflete sim, quem está a trabalhar por vezes no computador. Sim. Mas assim, à partida no computador não há indicação do uso de viseira, de máscara sim, mas de viseira também. Vocês também têm que fazer ver que há coisas que temos que ver a proporcionalidade das medidas. A máscara, ok, mas a viseira será mais até de proteção. Porque, por exemplo, nós enfermeiros usamos a viseira até para a proteção dos salpicos, não é? Que vêm de fora. Além das viseiras, há os óculos que são mais fechados, não é? Que são aqueles óculos de proteção, que são bastante. São os que eu uso no trabalho, eu só trouxe para vos mostrar, até porque há quem defenda que a viseira, como é muito aberta em baixo, os salpicos que vêm, se vierem, normalmente os enfermeiros trabalham acima, não é? Estamos por cima dos doentes e portanto a viseira pode não ser assim tão eficaz. Esta questão das viseiras ainda não está assim, mas era aquilo que eu vos dizia antes, há muita coisa que nós ainda não sabemos. E só daqui por algum tempo, à medida que forem havendo estudos e que for havendo outras coisas, é que vamos perceber, olha, se realmente se justificava, por exemplo, este uso de máscaras pela população em geral ou se não adiantou muito, nós isso ainda não sabemos, ainda estamos a caminhar para lá. Estamos ainda a estudar a realidade. Não sei se tem algumas. Muito obrigada pelas questões já colocadas e por todos os esclarecimentos da enfermeira Teresa. Tem mais alguma questão para colocar? Ou gostaria de. Eu tinha só uma questãozinha. Sim, António. Já foi dito que era uma das coisas que eu queria perguntar, que o vírus nós por termos a pele com feridas não estamos mais vulneráveis ao vírus. Não há problema, ok, pronto. Então, e a minha outra questão também era na mesma linha, que é a cortisona que reduz o sistema imunitário, se também nos faz mais vulneráveis aos sintomas de alguma forma ou não? Assim, a cortisona em uso tópico? Não, uso oral. A cortisona oral não é, diminui um bocadinho, mas não é uma coisa assim tão importante. As ciclosporinas, portanto, os imunossupressores, sim, reduzem a imunidade, ok? Portanto, quem faz ciclosporina, o metotrexato, pode ter alterações da imunidade que tornam a pessoa mais vulnerável às consequências da infecção, não é a infecção, não é? Portanto, o risco, a pessoa tem que se proteger mais, porque aquilo que nós já sabemos da Covid-19 é que em pessoas com um sistema imunitário competente, a infecção não é muito grave, não é? Portanto, a maior parte de nós, e houve pessoas muitas pessoas que tiveram infecção e que eram perfeitamente assintomáticas, que são as mais perigosas, ou seja, porque são as que transmitem doença, porque houve pessoas que foram por acaso testadas e descobriu-se que estavam positivas, não é? Mas uma pessoa que está assintomática e que faz o seu circuito normal, e se não cumprir muito o isolamento e o confinamento, vai andar a espalhar a infecção. Agora, portanto, as pessoas com o sistema imunitário mais comprometido, sim, podem ter mais problemas de saúde, com complicações respiratórias e, portanto, que
podem precisar de internamento e de cuidados mais importantes. Mas a cortisona por si só não faz isso. Não, a cortisona por si só é difícil, não é muito. Não, lá está, não quero dizer que. Sim, depende da dose. Da potência. Sim. Não, eu acabei agora um ciclo, por isso é que eu estou a perguntar. Sim, mas lá está, não é, até porque sendo uma pessoa mais ou menos jovem ou assim, à partida não é grande risco de desenvolver complicações da doença. Portanto, não é, e o risco de infecção não é critério para parar, isso é que é o mais importante. Isso também, na primeira sessão, sim. Sim, e complementando, portanto, o que a enfermeira Teresa referiu, e no caso do tratamento com imunossupressores ou medicamentos que realmente diminuem a capacidade de defesa do organismo, e se tiverem qualquer dúvida com a medicação, deve sempre tentar entrar em contato com o seu médico ou com a sua médica especialista que acompanha para, caso necessário, ser revista a medicação. Mas efetivamente a nossa primeira sessão falou, e os nossos médicos especialistas falaram precisamente na questão do nível de imunossupressão e do potencial impacto no maior risco de doença grave. Mas aqui realmente também, em qualquer dúvida, nomeadamente relativamente à medicação, aconselhamos sempre a falar com um médico especialista que certamente, se for necessário, faz uma adequação da medicação em causa. Temos aqui uma pessoa que que está a despedir. A Frederica ia dizer alguma coisa, porque realmente nós, se calhar, temos apenas alguns minutos, mas acho que tem mensagens finais. A questão é, por exemplo, em caso de... Uma das questões importantes é a autovigilância de sintomas, ou seja, se tem febre, se tem tosse, se tem dores de garganta. Uma das coisas que também se falou muito da Covid-19 é a perda do olfato, portanto, na presença desses sinais, terá sempre de ser contactado ou a linha Saúde 24 ou o médico assistente para perceber se faz sentido interromper a medicação, por exemplo, se for um ciclo de corticoides, se faz sentido interromper ou não, pelo risco-benefício, né? Portanto, mas penso que só na presença de sintomas sugestivos da doença, que até podem não ser, mas aí sim falar com o médico e por exemplo, ligando para a Saúde 24, explicar que medicação é que se está a tomar para avaliar melhor a situação, mas de resto é ter os cuidados que temos que ter todos, basicamente, não é? Ok, obrigado. Muito bem. Não sei se tem mais alguma. Exatamente. Se tem alguma questão adicional? Não tendo, eu vou agradecer, acho que em nome de todos, a participação e todos os contributos e recomendações e partilha de estratégias que a enfermeira Teresa Fonseca partilhou connosco. Na primeira pessoa também muitas dessas experiências. Agradecer a participação de todos nesta sessão, nesta terceira sessão. Nós estamos a planear novas sessões que esperamos que vão ao encontro daquilo que precisamos nesta altura, enquanto pessoas que vivem e convivem com a doença. Nós iremos enviar, na sequência desta sessão, um breve formulário, um formulário curto para um feedback breve sobre a sessão, porque podemos sempre melhorar e, sobretudo, encontrar temas e formatos que vão ao encontro das necessidades nas circunstâncias que vivemos. E se não tiverem mais questões, muito obrigada uma vez mais, enfermeira Teresa. Se quiser partilhar aqui alguma última mensagem, daríamos a seguir por terminada a nova sessão. É isso, eu acho que é importante criar estes meios de comunicação, porque lá está, é pela partilha entre todos, porque eu como enfermeira posso dizer isto, quem percebe da doença são os doentes, não é? Porque uma coisa é aquilo que em teoria as coisas acontece, é aquilo que algumas, não é? Outra coisa é viver, lá está, na primeira pessoa, e eu saber que isto comigo funciona, com o outro não funciona, mas que posso experimentar outra coisa, porque alguém experimentou e funcionou, e não sentir-se sozinho, porque às vezes nós achamos que só nos acontece a nós, e principalmente a dermatite atópica nos adultos normalmente tem uma forma mais grave, não é?
nas crianças, eles não sabem tão bem lidar com a situação e os pais ainda menos, porque muitas vezes não percebem. E eu acho que este espaço, de criar um espaço em que as pessoas podem partilhar as suas dificuldades, as suas preocupações, as angústias às vezes, é importante. Principalmente, nós falamos só um bocadinho, mas a questão da comichão é uma angústia muitas vezes, é uma angústia para nós. E, por exemplo, eu como mãe, quando vejo meu filho a coçar-se, eu sei o que eu sinto e é difícil depois às vezes gerir tudo. E quem não é doente e se calhar vê o filho num sofrimento, porque implica algum sofrimento, isto não é assim, nem sempre é fácil gerir. E o facto de termos pessoas à nossa volta que podemos falar à vontade, que nos percebem, acho que é, acima de tudo, é isso que a Dermap que pode ajudar a criar estas formas de nós comunicarmos assim, não acho que isto funciona melhor presencialmente, quando nós estamos... Os nossos encontros. Sentimos, pronto, se calhar por estar mais habituada a comunicações presenciais, mas quando nós sentimos que os outros há uma empatia e estamos todos juntos nas mesmas dificuldades, acho que sim, que ajuda a todos. Mas foi com esse espírito realmente que... Não queria interromper, mas foi realmente com esse espírito que a associação foi criada, porque realmente individualmente não chegamos longe de forma alguma e é importante precisamente sentirmos que não estamos sozinhos, e a Dermap foi criada para que ninguém com dermatite atópica ou que cuida de alguém com dermatite atópica não se sinta sozinho, e portanto são sempre muito bem-vindos a juntarem-se a nós como associados para que possamos juntos ir mais longe, nomeadamente na defesa das necessidades, da resposta às necessidades que as pessoas e famílias com dermatite atópica têm. Se ninguém mais quiser dizer nada, então dávamos por concluída esta sessão. Esperamos encontrá-los na nova sessão, brevemente junto de todos, e muito obrigada uma vez mais pela participação. Esperamos também pelo vosso feedback através do questionário, e qualquer questão que tenham, qualquer necessidade e que considerem que a Dermap pode ajudar a dar resposta, não hesitem em contatar-nos. Uma vez mais, muito obrigada, Teresa. Até breve a todos, e em nome da associação, muito obrigada a todos. Obrigada a todos. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada.